Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor. E apesar da disputa cada vez mais acirrada pelos clientes, ainda há muitos segmentos dessa freguesia que precisam ser vistos, ouvidos e atendidos. O Brasil é um país com cerca de 24 milhões de deficientes. Grande parte deles com necessidades especiais, pouco notadas e exploradas pela indústria e pelo comércio. Um mercado promissor com um expressivo público, disposto a pagar pelos produtos e serviços que atendam suas demandas específicas, como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. Toda vez que você ouve falar sobre uma pessoa com alguma deficiência, logo escuta também que ela tem necessidades especiais. Mas afinal, que necessidades são essas tão faladas e tão pouco compreendidas? Infelizmente, eu tenho que brigar para ser percebida. Mostrar que existe uma pessoa ali atrás que é consumidora, que tem sentimentos, que tem ideias, que é uma boa profissional. Não a minha deficiência vem antes. Que junto com a deficiência tem uma pessoa que tem vontades também. Do básico ao mais complexo. Tudo que uma pessoa precisa para viver, eles também precisam. A única diferença é que cada um vai ter alguma necessidade específica e que, se suprida, tira de letra, né? Consegue ter uma vida plena e normal como qualquer outra pessoa. Potenciais consumidores diante de um mercado excludente. Uma pesquisa mostrou essa contradição. A amostra ouviu mais de 2.000 pessoas na região sudeste do país. 40% dos entrevistados com renda entre R$ 2 e 7 mil reais por mês. Quase metade sem nenhum veículo. Dispostos a compras online e também em lojas físicas. E quase a totalidade concorda nos mesmos pontos. Faltam acessibilidade e inovação nos produtos e nos serviços. Se a gente pensasse em colocar na área de desenvolvimento de produtos das indústrias as pessoas com deficiência, a gente ia ter produtos pensados para todos. Eu acho que aí é o grande gap do negócio. Se eu tenho na minha parcela de liderança da empresa ou de quem decide, eu não tenho a representatividade ou eu não tenho alguém com uma deficiência para desenhar um produto específico, cara, esse produto não é pensado para ele. As empresas não veem esse público como uma fonte de renda, um consumidor que vai consumir, que vai gerar lucro para a empresa. Ainda estigmatizado como coitadinho. Então as empresas não estudam e não investem em produtos para esse nicho. A pesquisa revela 2 aspectos importantes. O primeiro, 42% dos entrevistados são influenciados para a compra pela necessidade. E o segundo, há um grande potencial de consumo por parte das pessoas com algum tipo de deficiência e um mercado ainda despreparado para a inclusão social. O levantamento pretende despertar consumidores para espaços inclusivos como este. Os básicos explodem na nossa cara na hora da pesquisa, né? A falta de acessibilidade arquitetônica nos ambientes. E serviço é a qualificação da mão de obra em relação à inclusão. Em relação ao atendimento, por exemplo, de uma pessoa que é surda e que fala em libras, a gente ter esse atendimento qualificado no ponto de venda. Isso vale para um cego, né? A gente ter leitores, QR codes nos produtos para que eles possam identificar os produtos, eles por eles mesmos. Se a indústria ou o varejo continuarem entendendo que isso é um custo, eles vão estar perdendo consumidores. É uma economia gigantesca, é uma economia de 3 bilhões de reais por ano e você está deixando de atender essa parcela da economia. Nós acompanhamos Natália às compras. Ela acessa o hipermercado por um elevador e depois disso, em diversos momentos, fica difícil identificar outro espaço inclusivo. Ela procura ajuda de algum colaborador para simplesmente alcançar um produto na prateleira ou pegar uma mercadoria na geladeira. Alguns funcionários do mercado me ignoraram, mas os consumidores mesmo me ajudavam e tentavam solucionar o problema. O que eu pude perceber é que ninguém se liga em que abrir uma geladeira, empurrando um carrinho de mercado ou guiando uma scooter,
aquela geladeira vem e pega na minha orelha. Dividir espaço nos corredores foi outra dificuldade. Às vezes as pessoas abastecendo o mercado de produto tinha que tirar porque não passava o meu carrinho. O caixa preferencial era sinalizado, mas era muito longe. Só me informaram que o hipermercado tinha o carrinho disponível com uma cesta grande para que eu conseguisse fazer as compras na hora do caixa. Então isso foi bem complicado. O que a Natália sente está no cotidiano de milhões de pessoas. Jusilene é cega. A autonomia que ela precisa para identificar uma compra, encontrar uma peça, ler um rótulo, vem de um aplicativo que funciona com a colaboração de voluntários. O aplicativo ele é útil no dia a dia em várias situações. Por exemplo, se eu estou cozinhando e aí eu tenho uma dúvida referente à embalagem de algum produto, se eu tenho dúvidas na cor de uma roupa, ou até mesmo um exame que eu queira saber, ou uma receita médica. Então, qualquer situação que envolva o olhar, no momento eu não tenho quem faça isso para mim, o Be My Eyes ele é extremamente útil. Maravilha! Sabe, o Danilo é uma dessas pessoas que dedica tempo para ser os olhos de quem não enxerga. Você, como voluntário, se inscreve, põe seus dados lá e você passa a ser um apoiador desse aplicativo. O que quer dizer isso? A hora que você se cadastra nesse aplicativo, você está apto a receber uma chamada de uma pessoa cega para ajudar ele em questões do dia a dia. Então, como é que funciona na prática? Meu telefone toca, uma ligação falando que é do Be My Eyes. Eu atendo e vou lá receber um questionamento. Por exemplo, aconteceu comigo ontem. O Bruno me ligou e falou, Danilo, me ajuda aqui. Que chá é esse? E eu li para ele que era o chá de camomila. Pronto. Então, se ele quiser saber se o leite vai vencer, que cor de camisa ele vai usar para sair, qual é a cor da meia, que rua ele está, ele aperta essa chamada e a gente atende e facilita a vida deles. Mas o nosso desafio é que quanto mais autonomia a gente puder propiciar para as pessoas com deficiência, mais incluídas elas estão na sociedade. E se a inovação de um aplicativo com essa iniciativa solidária pudesse estar numa indústria que se preocupasse numa embalagem em braille ou em produtos com aplicação de um QR Code? A gente entendeu que tinha um mercado aí que não era explorado por ninguém, né? Então a gente quis fazer. Angélica e Grace se perguntaram e não foi difícil encontrar as respostas. A gente foi buscar no mercado alguma coisa que remetesse a negócio lucrativo. E aí a gente entendeu que existem mais de 24 milhões de pessoas com deficiência, isso para diversos tipos de deficiência que não são atendidos. Elas se deram conta de que empreender para esse público seria uma grande oportunidade. Eu não tenho deficiência, a Grace também não. E eu não tinha, na minha família, nem na família, eu não tinha proximidade com a pessoa com deficiência. Então, o primeiro ponto que a gente entendeu é eu preciso conhecer essa pessoa. Um vestido para mulheres amputadas ou cadeirantes é só um exemplo. E a ideia é que cada composição seja atual e não apenas funcional. Preciso estudar quem eu vou atender, que tipo de necessidades aquela pessoa tem para se vestir, para poder criar uma roupa que atenda a maior quantidade de necessidades. Então, que seja um zíper com argola para a pessoa conseguir subir o zíper sozinho. De repente, a criação foi ampliada. Hoje, nosso carro-chefe, braille, QR Code e as máscaras acessíveis, porque eu consigo oferecer, de fato, mais autonomia para essas pessoas. É muito possível, tanto que a gente faz essa construção do QR Code no tecido da roupa. A gente não coloca o QR Code numa tagzinha que você vai fazer a leitura e depois você não sabe onde colocou, provavelmente, porque você não enxerga. Esse QR Code, ele fica no tecido, então você consegue escolher e saber exatamente qual a roupa que você está vestindo. E no caso do braille, o braille é extremamente importante, porém não lembrado. Muitas pessoas ainda nascem cegas e são alfabetizadas em braille. Empresários pioneiros na inclusão investem principalmente numa sociedade mais justa para todos. As indústrias estão perdendo muito dinheiro para um público que merece ser respeitado, para um público que tem poder econômico para comprar.
A gente tem muita procura de pessoas com deficiência e sem deficiência, porque eles querem se sentir o quê? Inseridos e pertencendo ao mercado da moda, porque é um mercado que exclui demais. E a nossa intenção é incluir todo mundo, de fato.